Então vamos lá. Bom, nós temos essas pessoas difíceis nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos grupos que convivemos e temos muitas das vezes dificuldades de lidar com elas, né? Não é por menos, até porque nós dizemos de que na vida de família e na vida de comunidade não é tão simples conviver assim. Nós temos aí as nossas grandes dificuldades de lidar com essas pessoas, mas temos que sobreviver. Fala assim de que o grande sentido da vida e a grande possibilidade de vivência é a gente ter realmente essas pessoas difíceis, até porque é uma forma da gente ter a arte de sobreviver dentro da vida da comunidade, dentro da vida da família, dentro do trabalho. É uma arte de viver, né? O que vai dando sentido à nossa vida. Entretanto, nós não podemos perder o nosso tempo, nos desgastar com algumas situações ou realidades onde as pessoas não querem sobreviver, não querem viver, não querem transformar, não querem conviver, né? Nós vamos fazer aquilo que é possível a nós para sobrevivermos. Daí vamos entender, as pessoas difíceis podem estar em qualquer lugar, na sua família, no trabalho, entre os vizinhos e nos cursos e atividades cotidianas que você faz, bem como dentro dos seus grupos e dentro das comunidades. Uma das características delas é tornar qualquer pequena coisa, por mais simples que seja, em algo difícil. Às vezes elas complicam a vida não apenas de uma pessoa, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Outra característica comum de pessoas difíceis é que elas estão reclamando a todo tempo, resmungam sobre sua vida, suas frustrações e seus erros, e quase sempre transferem a culpa para outras pessoas. Ou seja, dificilmente assumem a responsabilidade dos seus próprios atos. Embora seja difícil conviver com essas pessoas, enumeramos 4 dicas para tornar a sua relação com as pessoas difíceis menos traumáticas e constrangedoras. Então é interessante a gente perceber de que são pessoas que constantemente não estão bem com o grupo ou não estão bem com as pessoas que a cercam, né? Eu não me canso de dizer de que não são o grande problema da sociedade é o eu, né? Se eu estou bem comigo mesmo, eu vou ter tranquilidade de convivência com os outros. E o que nós encontramos na vida da comunidade geralmente são pessoas que não estão bem com elas mesmas. E aí, constantemente, elas não se enxergam, não se aceitam e transferem essas complicações para o grupo, para as pessoas que estão aí dentro da sociedade. Então, a primeira questão é: conheça os seus limites. Conviver com pessoas difíceis exige não apenas identificar quais são e onde estão essas pessoas. É preciso que você defina direito, consiga compreender, mas também saber até que ponto você pode suportá-las. A ajuda de um psicólogo pode ser bastante útil para o seu autoconhecimento. Ao ter consciência dos limites de sua paciência, tente direcionar as situações nesse sentido e só então encaminhe suas palavras e ações.
Esta estratégia, embora reduza as dificuldades para o limite do tolerável, torna possível você não romper suas relações com pessoas difíceis, pois nem sempre isso é possível. Então, ou seja, você precisa se conhecer, né? E ter para você mesmo, olha, com essa pessoa eu consigo conviver, eu consigo lidar, com essa eu não consigo conviver, não tenho paciência, não quero conviver com essa pessoa, até porque para você não perder teu tempo, para você não perder o teu jeito de ser, a tua realidade, né? Então é interessante, Marinês. A gente convive. Eu falo assim que nesses 20 anos, 21 anos, né, de padre e 18 anos de psicólogo, eu falo assim, olha, eu tenho me deparado constantemente com essas pessoas. Quer seja na vida de comunidade, no trabalho, vocês sabem que eu também trabalhei em escolas e convivi com essas questões, né? E são pessoas que são eminentemente falsas, né? Elas te abraçam pela frente sem te conhecer, mas na verdade elas estão limpando as mãos na tua camisa, né? Nas tuas costas, por detrás de você, né? Então é preciso ver de que nem todas são difíceis, né? Mas a gente sabe que no meio dos grupos tem pessoas difíceis de conviver, né? E você vai conhecendo muito mais a pessoa quando elas se colocam bem próximas, né? O segundo ponto, saiba se retirar. Pessoas difíceis criam situações difíceis. Muitas vezes não há qualquer possibilidade de seguir adiante. Em situações assim, as pessoas costumam se tornar ofensivas e agressivas, tornando a relação com elas inclusive perigosa. É importante não aceitar esse tipo de relação, pois tudo pode sair do controle. Deve-se, nesses casos, rechaçar a situação e retirar-se do convívio com a pessoa. É importante que a retirada seja feita de modo a não agravar a situação, com delicadeza e elegância. Algumas expressões, inclusive, podem ser usadas, como sinto muito que você sinta isso e se comporte assim. Ou mesmo, entendo a sua opinião. Encare o assunto. Se você tem dificuldade em se posicionar perante outras pessoas, procure um psicólogo, para ele lhe ajudar a identificar as causas e a superar esse bloqueio. Mas enfrente de frente, né? Olho no olho essas pessoas. Você precisa enfrentar, e eu digo assim, delimitar o teu espaço. Aqui é meu espaço, eu lido dessa forma, sei transitar tranquilamente dessa forma, desse jeito, e vejo de que não tem como nós convivermos. E aí você se retira com maior tranquilidade, tendo em vista que você não está bem para conviver com determinada situação ou com determinada imposição com aquela pessoa tão difícil que está ali ao teu lado. Terceiro, resista às tentações. Pessoas difíceis costumam provocar as outras e criar situações desagradáveis a todos ao redor, mesmo aqueles que não diretamente inseridos na conversa, que não estão diretamente inseridos na conversa. Então elas são pessoas, elas estão toda hora provocando, né? Para poder ver se elas conseguem ali realmente armar a barraca dela ou assumir aquele espaço, mas mesmo que para isso ela precisa
desestruturar todo mundo. Então ela está arranjando um jeito de descarregar a tensão dela. Então por isso que ela tenta envolver a todos na conversa, né? Resistir à tentação. Não caia na conversa dela. Resista à tentação neste caso. É evitar ao máximo de se envolver em discussões com estas pessoas. É preciso que você veja e não enxergue, né? Porque você precisa sobreviver. E você sabe de que ali, na verdade, nós dizemos na psicologia sistêmica, de que ela está tentando fazer de você um bode expiatório para as questões dela. Ela usa desse recurso para poder arranjar uma forma de descarregar as tensões. Embora seja muito difícil, é preciso ter consciência sobre a forma como se fala. Se você ficar se justificando, argumentando, se defendendo ou explicando o seu ponto de vista, pare imediatamente, porque essa pessoa não vai te ouvir, não vai aceitar a tua explicação, não vai aceitar a tua justificativa e possivelmente você vai ficar cada vez mais tensa, mais tenso. E aí vai tentar partir para pancadaria, ou seja, para um discurso mais agressivo. E é justamente isso que a pessoa quer. Te desestruturar para que ela consiga aliviar a tensão dela. Ela faz de tudo para não entrar numa briga, mas como ela está desestruturada, ela vai querer de tudo para poder entrar numa briga, a fazer maior confusão, maior barraco no ambiente e depois sair como uma pessoa, como uma vítima, como uma pessoa boa, que não sabe por que isso aconteceu, por que desestruturou tudo aquilo, mas ela vai sair mais satisfeita, aliviando, respirando tranquilamente, como se diz, realmente eu consegui o que queria, desestruturar esse meio ambiente, desestruturar essa questão. A Sueli, falta-se respeito e amor ao próximo e mais grupo de trabalho, né? Mãos. Bom, não entendi direito a segunda parte, mas realmente falta. Mas é aquilo que eu dizia, né? Se a pessoa não tem um amor próprio, ela não vai ter amor ao próximo, né? Olha a expressão de Jesus no Evangelho, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Se a pessoa não tem um amor próprio, como que ela vai amar o próximo? Então, por isso que está aí essa questão da confusão, né? Ela não tem um amor próprio, dificilmente ela vai ter, ela vai enxergar o outro, ela vai amar o outro, né? Então ela vai descarregar sempre no outro algumas coisas que muitas das vezes ela descarrega nela mesma. A vida dela está completamente desestruturada. Então essa atitude é justamente aquela que a pessoa difícil quer que você assuma. Se você tem notado que outras pessoas reclamam muito de suas atitudes e você não entende o porquê, talvez é necessário que você busque também uma ajuda numa terapia para poder tentar se entender. Mas lembrar que constantemente o outro vai te colocar nesse rebuliço e vai sair tranquilamente, e sempre quem é errado é você mesmo, né? Você que é errado, você que não tem diálogo, você que... Olha, vocês lembram de que eu já havia dito isso, né? A gente sempre acusa o outro, por quê? Quando nós apontamos um dedo para o outro, tem 3 apontados para a gente. Ou seja, eu estou fazendo com que todo mundo olhe para o outro para não olhar para mim. E às vezes eu estou transferindo para o outro aquilo que é defeito meu. Então é preciso que a gente consiga pensar com relação a essas questões, tomar muito cuidado, que o outro geralmente joga em mim aquilo que ele não consegue aceitar nele, que ele não consegue enxergar nele, né? Por isso é preciso, no 4º ponto, que você seja compreensível.
Maria Inês, padre, meu Deus, desculpe meu desabafo por aqui, mas o Senhor falou tudo o que eu vi, só que eu fui espancada e humilhada. Sim, sim. Eu tinha um professor, Maria Inês, que era um psiquiatra, e ele dizia assim: os outros nos espancam justamente porque se sentem ameaçados por nós. Não deixe de olhar para você mesmo e ver de que você é uma pessoa muito mais e superior à pessoa que te espancou. Então, na verdade, a gente só ataca quem nos ameaça com o jeito de ser, né? Possivelmente você tinha e você tem qualidades e que incomodava o outro, né? Como o outro não conseguia adquirir essas qualidades, a melhor forma é atacar, né? E então não se assuste, né? Há um texto que eu postei hoje no Facebook, e ontem também eu postei no Facebook, dizendo assim dessa autoestima, né? Se enxergue, se eleve, se aceite, né? Pense de que os outros vão sempre se incomodar com aquilo de bom que você tem, né? Se valorize. Então, muitas das vezes os outros atacam a gente aquilo que elas não têm. Aí vem a questão da inveja, a questão do ciúme e tantos outros males, né? O ataque à nossa pessoa demonstra a insegurança do outro. Então é bom pensar sobre isso, mas fique à vontade. A ideia, às vezes, aqui da nossa conversa, quando eu trago um tema, é justamente que vocês falem e nós vamos conversando, né? O bom seria se a gente chegasse, abrisse aqui a nossa fala e vocês fossem fazendo as perguntas e eu respondendo, né? Que seria quase que aquilo que Fábio de Mello fala, né? Direção espiritual. Mas como eu não me atrevo a fazer isso, até devido também às minhas limitações, então eu trago o tema e vocês falam e aí eu vou tentando entrar nesse assunto como uma forma de autoajuda, né? Primeiro para a gente se avaliar e depois para a gente avaliar o contexto que a gente vive, porque há muitas pessoas com as quais nós convivemos e que apresentam tudo isso que a gente já discutiu aqui. Olha que nós estamos conversando desde o início da pandemia, né? Já tem vários falas, várias conversas nossas, Viver com Sentido, que já estão postas lá no nosso YouTube da paróquia, justamente para ajudar. Eu vejo quando o pessoal fala: nossa, só falou justamente aquilo que é minha realidade, só falou justamente aquilo que eu estou vivendo no meu matrimônio, só falou justamente aquilo que eu estou vivendo no meu serviço. E eu falei justamente aquilo que muitas das vezes eu estou vivendo ou vivo nas muitas comunidades pelas quais eu passei, nos muitos grupos de pastorais, né? Mas daí a gente fala assim, ó, isso tudo que nós falamos, será que as pessoas enxergam? Não, não enxergam. Não enxergam. Assim como elas não enxergam muitas orientações que nós damos na vida da comunidade. Por exemplo, você quer ver um exemplo, né? Jesus fala: amai-vos uns aos outros, né? O amor me faz enxergar o outro como imagem e semelhança de Deus. Não importa se o outro é prostituta, tem uma opção diferente da minha, ou não importa, eu tenho que amar o outro como imagem e semelhança de Deus. É o que o Papa dizia numa das suas exortações, né? O que o outro faz não diz respeito a mim, mas eu tenho que amá-lo como ser humano, né? É a proposta do Papa. E aí vem pessoas que atacam a fala do Papa, né? No fundo, eu fico imaginando assim, será que elas estão atacando, está incomodando essa postura do Papa? Sim, incomoda, porque muitas das vezes o Papa está dizendo uma realidade que é ela mesma. Eu vou brigar com relação a isso? Não. Às vezes, quando eu subo e vou pregar o Evangelho, né, e falo dessa questão das questões morais da igreja, né, do amor ao outro,
de se enxergar como templo do Espírito Santo nessa questão da moral da sexualidade, da família, né? Bom, eu acredito que todos sigam, que todos observem. Bom, eu acredito, mas eu sei que nem todo mundo vai fazer aquilo. Mas eu vou continuar falando. Então, assim também é a vida. O outro só vai enxergar no momento que for importante para ele, no momento que ele queira enxergar. Enquanto ele não quer enxergar, ele vai continuar exatamente do jeito que ele é. Ele vai continuar sendo dono do pedaço, querendo ensinar o Pai Nosso para o vigário, querendo tomar conta de um espaço que não diz respeito a ele. Por quê? Porque na casa dele, ele não faz isso. As pessoas não deixam ele assumir. Por quê? Porque as pessoas que convivem com ela conhecem mais que perfeitamente a pessoa que está sobrevivendo na casa. Por isso que Jesus usa essa expressão: um filho só não é bem aceito na sua terra, né? Uma pessoa só não é bem aceita dentro da questão familiar, porque as pessoas conhecem exatamente ela, as qualidades e os defeitos. E aí, às vezes, ela quer dar um grito, se impor, ser a dona do pedaço, e os outros nem estão aí para ela. Daí ela não consegue fazer isso lá, o que ela vai fazer? No casamento, ela vai fazer isso na vida da comunidade, ela vai fazer isso no grupo, ela vai se impor de tal forma do jeito que ela não consegue se impor na própria casa. Então, por isso que nós temos essas pessoas chatas, pedra de tropeço, na vida da família, no matrimônio e na comunidade. E aí nós dizemos assim: há uma incompatibilidade na convivência. Por quê? É difícil de conviver com essas pessoas, porque elas não se abrem, elas não querem se enxergar, elas querem se impor. E aí se impõem de tal forma a ponto de pisar nas outras, a ponto de, desculpe a expressão popular, sacanear as outras. E aí elas vão arranjando um jeito de arrebanhar pessoas para o lado dela, a fim de confirmar de que elas estão certas e que você está errado. E pior que tem loucos que ainda apoiam pessoas assim, né? E aí você passa por uma pessoa incerta. Daí fala assim: por isso que nós temos as dificuldades da convivência, porque tem gente ainda que apoia e que aprova esses comportamentos completamente esses de transtorno, né? Completamente fora de alguns padrões de convivência, né? Então por isso que a gente fala assim, são coisas que nós passamos. E falar assim, isso não acontece só no meio leigo, né? Nos meios religiosos também. A gente se depara com essas questões. Entre nós, padres, entre bispos, sempre tem alguém querendo sobressair, mesmo que às custas dos outros, né? Aí você fala assim: nossa, isso é um escândalo. Eu não vejo isso como escândalo. Eu vejo isso como uma afirmação do humano, né? O humano. Nós vamos em busca da perfeição, em busca do crescimento. Mas às vezes eu falo assim, eu me recordo de uma senhora, certa vez, né? E eu já falei isso aqui, numa comunidade que eu trabalhava, e a mulher falava assim: olha, eu casei há pouco, e pouco tempo de casado, meu marido desconfia muito de mim, tem muito ciúme de mim. Eu falo assim: olha, o ciúme é insegurança, é porque ele te acha muita areia para o caminhão dele. Então ele fica com medo desse caminhão não aguentar te carregar e acha que a qualquer momento um outro caminhão vai aparecer e carregar melhor você. Então é insegurança da parte dele. Pois é, mas essa insegurança tem me rendido muitas questões constrangedoras. E eu dizia: mas o que houve? E aí falava assim, de que ele chegava do serviço e ficava olhando as marcas na estrada para ver se tinha marca de sapato de homem. E quando ele percebia algumas marcas, ele chegava em casa já agredindo ela, batendo nela, né? Dizendo de que ela tinha traído, de que é isso, de que é aquilo, né? Mas um dia ela se pôs a seguir esse homem que saía para o trabalho, né? E ela acabou: gente, se esse homem está assim comigo, tem alguma coisa, porque ninguém pode ser assim tão desconfiado, né? E ela seguiu esse marido dela, foi até a empresa,
E a empresa dizia, não, teu marido trabalha dia sim, dia não. Mas ele sai todos os dias para trabalhar. Aí ela descobriu de que ele havia alugado um quartinho na cidade. Ela consegue convencer o dono desse imóvel e entra nesse imóvel. Qual que foi a surpresa dela? Ela pega esse marido dela com outra mulher. Mas ela consegue respirar tão fundo que diz ela que a vontade foi voar no pescoço do marido. Mas ela vê a situação, vai embora para casa, eles não conseguem perceber de que ela esteve por ali. Ela também tenta convencer o homem para não contar que ela esteve. E quando ele chegou em casa, que foi brigar com ela com relação a essa questão da traição, ela guardou muito bem, então ela me contava tudo isso. Eu falei assim, olha, isso é a falta de você catar um cabo de vassoura, passar um sebo, na hora que ele estiver deitado, você descer o cabo de vassoura no lombo dele para poder ver o tanto que dói apanhar dos outros sem ter uma razão, um sentido, né? Que comprove efetivamente aquele ato. E, bom, foi o que saiu na cabeça, e não era como psicólogo, era como padre, falei assim, dá uma lombada nele para poder ver o como que é bom apanhar, né? Mas eu não pensava que a mulher fosse fazer isso. E certo dia está deitada no sofá da sala e o que ela faz? Cata um cabo de vassoura, com toda a força que ela tinha, porque ela estava com raiva de descer uma acabada de vassoura nele, mas ela falou, um é pouco, desceu o outro e correu, você correu no meio da estrada gritando socorro, socorro, socorro. E a vizinhança falou assim, gente, o que será que houve com essa mulher? Não é possível. E de repente uns fazendeiros, umas pessoas próximas chegando, né? O que houve? O que houve? E aí então ela pega e fala de que o que aconteceu, contou a história e eles foram lá, né? Eu falei, mas não tem ninguém correndo atrás de você. Ela falou assim, então eu matei o homem. Matei o homem. Quando ela chegou em casa, estava lá o homem sentado no sofá, o pessoal foi junto com ela, e ele chorando que ele nunca tinha apanhado, nem do pai dele, nem da mãe dele, como ele havia levado uma lambada de cabo de vassoura. E aí então ela fala para você ver o tanto que dói apanhar sem ter uma razão. Mas eu te bati com razão porque eu sei que você está me traindo. Você está transferindo para mim aquilo que você está fazendo comigo. Então é o que acontece. As dificuldades e os desafios de conviver com pessoas que possuem um temperamento difícil. Nenhuma pessoa pode ser taxada pela característica mais evidente, ou seja, não podemos julgar alguém apenas por ter um temperamento forte, mas nós podemos ter um olho aberto, uma visão perspicaz, uma visão bem ampla com relação a essas pessoas, que muitas das cobranças que elas nos fazem e muitos do jeito delas fazerem é justamente porque nós temos coisas que a incomodam. E que tudo aquilo que elas transferem para a gente é o jeito delas serem. Quando pensamos em determinados comportamentos e situações, logo nos lembramos dos momentos nos quais não conseguimos lidar com determinados tipos de pessoas pelas características que elas possuem. Pessoas consideradas difíceis encontraremos em todos os lugares: no trabalho, na escola, na família, na comunidade, entre nossos amigos, enfim, no convívio social, sempre encontraremos pessoas com as quais teremos algumas ou muitas dificuldades de conviver. Olha, nem Jesus foi aceito por todos. Então nós temos que conviver, mas não é preciso aceitar do jeito que elas são. O que popularmente chamam de temperamento forte pode revelar uma pessoa determinada, firme em seus propósitos, mas também alguém que pode dificultar relacionamentos, ser duro em seus pensamentos e muitas vezes alguém que pode ter barreiras nos seus relacionamentos em grupos. Nosso temperamento traz características herdadas de nossos pais e muitas das vezes com as cargas negativas também que muitos de nós trazemos. Se esse nosso tempero é forte, logo lembramos que pode ter uma dose de pimenta, de sal e outros tantos sabores, provenientes da nossa infância, e que nós achamos que é o mesmo tempero que devemos colocar na vida do outro.
Não, isso são questões nossas, dificuldades nossas. Eu não posso enxergar e lidar o outro da mesma forma que eu enxergo e vi e vejo e vivi a minha própria vida. Então é preciso ter presente isso. Não é só porque eu fui traído ou que eu vi que meu pai foi traído, minha mãe foi traída, de que possivelmente a minha esposa também vai me trair. Não, tome cuidado para poder ver o que são as construções suas e o que são, na verdade, a realidade, porque senão a gente fica fantasiando os nossos relacionamentos e trazendo dificuldades para a vida. Não é só porque na vida de comunidade o padre chega e te limita em algumas questões, tendo em vista as orientações da igreja, de que você vai se sentir excluída da vida da comunidade. Não, ele está te colocando o vagão na linha do trem. Que linha? Na linha que todo mundo está dentro da vida da comunidade, nas orientações, essa questão toda. Mas é porque antigamente acontecia isso, eu não aceito. Tudo bem, antigamente, mas eu não sou de antigamente. Então, são algumas questões que nós precisamos construir. Porque senão o nosso tempero forte, que é nosso, não vai se encaixar na vida do outro. E por não se encaixar na vida do outro, nós partimos para isso que a nossa amiga dizia, né? Para a agressividade. Né? O que é agressividade? É querer encaixar o outro naquilo que é meu jeito de pensar. Não, ninguém é dono de ninguém. Eu não posso exigir do outro que o outro seja do jeito que eu sou. Mas eu posso exigir do outro que o outro me enxergue com o meu olhar, com o meu jeito de ser, me respeitando no espaço que eu estou e no papel que eu ocupo no momento. Então é preciso fazer justamente isso. Ou um psiquiatra dizia assim: olha, a mulher que é agredida é justamente porque o homem vê essa mulher como concorrente dele. Então será que esse homem queria ser a mulher e aí tá que tá achando difícil? Então esse psiquiatra dizia que era justamente isso. É querer ocupar esse espaço. O primeiro ponto que podemos pensar é: será que essa pessoa tem algum comportamento que me irrita, pois se parece em algo comigo? Então, também tem essas questões. Às vezes nós brigamos com os outros justamente porque o outro é muito parecido comigo. Então, falar assim, são as questões de ser parecido, que é o exemplo que eu dou para os casais, né? Imagine se teu esposo fosse exatamente do jeito que você é, né? Ele comprasse um carro vermelho porque você gosta do vermelho, mas ele também gosta do carro vermelho, e aí ficaria os dois brigando que aquele carro vermelho seria dele ou seria dela, né? Eu falo, não, vamos comprar um outro carro, não, mas eu quero justamente esse que você quer. A briga já estava travada. O, a riqueza da convivência é a gente aceitar o outro na diferença, né? Mas uma diferença que me complete, por isso que há identificação. É quando nós convivemos bem ao lado do outro. Por quê? Porque o outro tem questões que é completamente diferente de mim, mas que me chama a atenção, que me completa. Agora, quando eu vejo que o outro é a diferença do outro é uma ameaça para mim, então vira uma confusão. E aí vira ataques, baixo-assinado, carta de reivindicações, paulada, discussões, agressividades e um monte de coisa. E bobo é de quem dá atenção ou dá ouvido para essas questões, porque daí ó, você não vive. Você vai tentar viver a vida inteira justificando, consertando, e o outro não vai consertar nem um pouquinho, não vai mudar nem um pouquinho o jeito dele. Então, qual que é a sugestão? Não seja esponja. Gosto muito de uma citação do padre Joãozinho que diz: nós precisamos viver como patos e não como esponjas. Os patos têm uma glândula que distribui óleo em suas penas para torná-las impermeáveis. Depois que eles mergulham, sacodem as penas e já estão prontos para outra. Tudo fica por fora deles. Nem a água, nem a sujeira os atinge. Por outro lado, quando vivemos como esponja,
absorvemos tudo que as pessoas nos dizem e acabamos nos tornando complexos, cheios de ressentimentos, de mágoas e tantos outros males. Então, olha, é interessante, né? Eu não sabia sobre isso, sobre os pactos, né? E às vezes na sociedade a gente precisa ser assim. Eu confesso para vocês que nos meus primeiros anos de sacerdote, eu agia dentro da comunidade como esponja, né? Tudo me afetava, tudo era ataque, havia um sofrimento, eu não queria brigar com ninguém, mas acabava brigando porque aquilo me afetava completamente. Hoje, não é dizer de que eu não tenho sentimento, me afeta, mas eu vou arranjando mecanismos de defesa que me deixa viver tranquilamente. E aí, essa minha tranquilidade vai afetar quem? O outro. Vai afetar o outro. Então é preciso que eu viva como pato, tendo essa glândula que me defende desses ataques para sobreviver à vida. Então essa é a possibilidade, né? Lidar com essas pessoas difíceis. A verdade é, assumindo o popular, né, da vontade de apertar a tecla do delete, né, para não dizer outra coisa. Deletar essas pessoas, né? Vocês lembram de que eu falava, né, que eu adoro quando eu adoro visitar cemitério, né? Gosto demais de visitar cemitério. Porque lá no cemitério eu faço minha prece, né? Oh, meu Deus. Oh, meus irmãos que já se foram, que viveram a vida de vocês, né? Por favor, venha buscar as pessoas que são a pedra de tropeço na minha vida e na vida da minha comunidade, viu? Tire essas pessoas da minha frente, venha buscar, porque ninguém merece, viu? Ninguém merece conviver com essas pessoas tão difíceis. Então vou lá e faço essa prece. Não tenho vergonha nem medo de dizer isso em público, né? É preciso que a gente reze para poder tirar essas pedras de tropeço. Tem aí essa sugestão, né? Visitem o cemitério e reze para tirar essas pedras de tropeço. E, quando muito, peça a Deus que tire essas coisas que são mais complicadas de conviver com o outro, né? Que Deus arranque dessas pessoas essas complicações delas e muitas complicações que também são as nossas, né? Para a gente bem conviver com o outro. Podemos não aceitar o outro do jeito que é, mas ter o coração e a vida aberta para conviver. Fica aí meu abraço, muito obrigado. Depois esta e a conversa de ontem se encontra lá no YouTube. Vocês podem partilhar nos grupos de trabalho também. Espero ter ajudado vocês e vamos nos encontrando nas próximas conversas. Um abraço a todos.